Olá, assinante da NET. Estamos no ar com mais uma programação do Visão Geral. E hoje o nosso assunto aqui vai ser como combater as pragas, insetos, animais peçonhentos nessa época de chuva. E eu trouxe aqui uma pessoa que é entendida no assunto. É Adenilton Rambinho. Todo mundo conhece você como Rambinho, né, Rambinho? Isso, esse apelido veio desde que eu sou formado em Educação Física, né? Dei aula muito tempo em academia e competi algumas vezes na área de Educação Física e era um pouquinho fortinho, aí já veio esse apelido de Rambo. Você sabe que é um prazer tê-lo aqui na nossa programação, viu? Prazer meu também estar com você, Laine. É uma oportunidade dada, né, pra gente mostrar esse trabalho importante à população aí. Ok. Rambinho, me fala um pouquinho sobre você. Você é o proprietário da Qual que é o nome da sua empresa mesmo? O nome é um pouquinho difícil, a gente está até já procurando mudar esse nome. Mas o nome, a hora que acostuma, né, se torna fácil. É Desinsete Lar. Desinsete Lar. Desinsete Lar, né? Certo. O lar desinsetizado. Aham. E há quanto tempo você está no mercado? Então, eu tive a oportunidade de estar dando aula nas academias aqui em Anápolis, em outras cidades, né? E consegui conciliar esse serviço de dedetização junto com a educação física. Só que a procura foi maior com a dedetização. Então, o que acontece? Houve a procura maior e foi quando eu mudei. E resolvi montar só a empresa de dedetização. E graças a Deus vem dando certo, vários clientes, tem muitos clientes importantes aqui em Anápolis e que fidelizaram comigo, né? Fizeram os contratos, tem clientes aí que eu tenho, a minha empresa tem 15 anos de empresa. 15 anos de empresa? Eu tenho clientes aí com 10 anos. Realmente. O Rambinho, vou te chamar de Rambinho, tá? Rambinho é o que todo mundo me conhece, né? É o seu nome de guerra, não tem jeito, é o nome né? de guerra. Rambinho, toda época de ano a gente é atacada na casa da gente por algum tipo de inseto, ou então de animais peçonhentos. Nessa época de chuva, qual que está sendo mais a procura das pessoas? Quais são as solicitações? O que está atacando mais? Elaine, a questão da época de chuva ou da época sem chuva, os insetos eles continuam aparecendo e reproduzindo. A questão que, na época da chuva, né, eles são desalojados do seu habitat natural. Então, a aparição deles dentro de uma casa é muito maior. É maior. Maior, principalmente a casa que não tem aqueles ralinhos de vedação, né, que veda a entrada deles. Então, tem que tomar esse cuidado para que não apareça muito dentro de casa. Então, qual que é o inseto que vem mais pelos ralos nessa época de chuva? É o próprio escorpião, a lacraia, as baratas, né, que é de praxe, né? Essa aí é toda a época do ano. Certo. E como que a gente faz para combater esses insetos? No caso, eu morro de medo daquelas lacraias que vêm, né? Você falou que realmente é uma coisa séria, né? Principalmente porque nessa época de chuva, como nós estávamos batendo um papo aqui antes, né? Elas vêm pela tubulação, certo? Dos banheiros. Isso. E como que qual é o conselho que você me daria para a gente ficar livre desses animais peçonhentos, esses insetos? O que você me falava? Dá pra gente assim, a explicação melhor. Qual que você me orientaria? Hoje, Elaine, a necessidade da dedetização, a demanda está muito grande. Inclusive, tem vários companheiros meus da mesma área de trabalho. Certo. Que a gente, graças a Deus, não falta o serviço. Porque a pessoa está conscientizando que há necessidade de fazer a dedetização, que há necessidade de fazer o controle de pragas e usar o veneno adequado, contratar uma empresa adequada de responsabilidade dentro da cidade, que tem um compromisso com os seus clientes. Então, a verificação dessas empresas é importante. E um controle, hoje a gente estava mantendo um controle, a gente está explicando à população, que eu acho que de 3 em 3 meses é uma faixa ideal para que não venha aparecer muitos insetos. Porque se deixar muito tempo aparecer, porque tem muitos clientes da gente que é o seguinte, eles esperam aparecer os insetos para chamar uma empresa de dedetização. Então, quer dizer, quando o cliente vê os insetos, é porque já está infestada a casa. Então, se a gente fizer um controle
com menos tempo, uma média de 90 dias, que é a média que os venenos ficam agindo, essa pessoa vai ter a casa dela sempre limpa, sempre com os insetos controlados, entendeu? Então não vai estar vendo com frequência, não vai ter perigo de passar uma surpresa, tem hora, né? Tá uma visita lá, apareceu uma barata do nada e é aquele pampeiro. Pois é. Deixa eu te falar, o Rambinho, como nós estávamos falando, cada época do ano tem um que ataca mais, né? Agora, esses que a gente vai falar sobre aqui, os escorpiões, por exemplo, e as lacraias. Que tipo de veneno que você usa e quanto tempo dura o período para, assim, tem um período certo, dura um tanto tempo, e eles não aparecem depois, ou a gente tem que fazer alguma verificação no local, que eu tenho medo que nem caso, por exemplo, estou te falando isso da lacraia, porque esses dias eu achei uma que veio do ralinho, e eu em casa é taco. Geralmente elas gostam da madeira também, não é isso? Porque a madeira é porque é um local fácil de esconderijo delas. Certo. É um lugar propício para elas procriarem e se esconderem. Certo. Então, época certa, toda época tem. É igual eu te falei, na chuva aparece mais pelo motivo dela, do habitat natural delas está sendo encharcado de água, né? Está com acúmulo de água. E aí elas vêm pelos ralos? Isso, vêm pelos ralos, vêm pela frestas das portas, pela entrada da porta mesmo, normal, pela janela. Pela janela também? Janela. Tudo? Já teve casos de escorpiões lacrais e apartamentos de 9º, 10º andar. É mesmo? Isso, então, são terríveis. São pragas. Deixa eu te falar, mas aí você vai lá, faz o seu trabalho, certo? E aí, quanto tempo que eu fico livre dessas pragas? Então, varia de casa para casa, de cliente para cliente. Porque tem cliente clientes de indústria, de padaria, de lanchonetes. A gente termina de fazer uma dedetização hoje, passam 2 dias, eles lavam todos os dias. Então, não tem um produto que vai durar, tem uma durabilidade maior. Já na residência tem uma durabilidade maior, porque a casa vai ser limpa 1 ou 2 vezes na semana. Então, dependendo do local que a pessoa está, dependendo do acúmulo de lixos, de entulhos dentro da sua casa, que vai ter lugar deles se esconderem. Então, esses lugares, o tempo de garantia do nosso trabalho, a gente já explica para o cliente, fala, olha, a sua casa está propícia tem esconderijo dos insetos. Então, a gente orienta o cliente, fala, olha, é melhor você não estar usando aquilo ali, é melhor você tirar dali ou fazer um abrigo melhor, tampar direitinho, porque eles são terríveis. Eles, qualquer lugarzinho, qualquer brechinha, eles estão entrando e procriando. Então, quando a gente menos pensa, está lotado. A barata, o rato, eles procriam muito rápido. Muito rápido. Assim, em média? O rato, de 2 em 2 meses, uma média deles, para estar nascendo filhotinhos, 4, 6, 8 filhotinhos. E eles andam de bando. Aquela baratinha francesa, chamada Bartella germânica, a francesinha, baratinha de apartamento, essas baratinhas, é incrível a reprodução dela. Porque a cada 20 a 25 dias, elas colocam de 40 a 60 ovinhos para fora. Mesmo? Isso, então a gente acaba de dedetizar um local, passa um mês, 45 dias, o cliente, olha, o serviço não foi muito bem feito, o serviço está assim. Mas não é que o serviço não foi bem feito. Por o local de difícil acesso ao veneno chegar e eles estão procriando. Quando pensa que não, já lavaram aquele ambiente e os bichinhos estão prontinhos, novinhos para nascer e seguir seu caminho de novo. E aí tem que voltar e fazer todo o serviço novo? Tem que voltar. Hoje em dia a gente está trabalhando muito com a contratação do nosso serviço, mensal. Fazendo contratos de trabalhos. Eu tenho empresa que eu trabalho de 15 dias. É mesmo? Tem empresa que é de 30. Então, por que a solicitação desse período? Para o cliente ter realmente certeza que não vai aparecer algum tipo de pragas lá no seu ambiente. E deixa eu te falar, além você falou aí da barata,
Nós falamos aqui do rato, falamos dos escorpiões, que eu morro de medo, e a lacraia também. Quer dizer, eu acho que eu tenho medo de tudo, viu? Se eu pudesse, eu não sei o que... eu fico com medo. A gente vê tanta reportagem agora, as cobras deu também para entrar dentro das casas da gente também, né? Principalmente no período de chuva, né? Pois é. Essa daí, ela é mais fácil o acesso dela no período de chuva. Então, Rambinho. Mas uma coisa interessante, Elaine, é que às vezes você falando, eu sou mulher e tenho medo é o normal das mulheres ter medo dos insetos, né? Mas por incrível que pareça, eu tenho vários clientes masculinos que eles falam, Rambinho, eu quero dedetizar a minha casa. Você passa aqui e pega a minha chave, eu só vou lá depois da manhã que a menina vai fazer a limpeza do ambiente. Tem medo. Então, quer dizer, porque tem medo também. Então, isso não está na questão do homem ou da mulher, né? Tá. Está na questão da própria pessoa. Às vezes a pessoa tem só nojo, a outra já tem medo, a outra já tem trauma. Então, por aí que é o andar da carruagem aí. Certo. Nós já falamos desses bichos que eu tenho medo demais, desses insetos, né? Peçonhentos que atacam a casa da gente. Agora, Rambinho, para cada tipo de inseto, cada tipo desses peçonhentos que aparecem na casa da gente, existe um tratamento, certo? E esse tratamento, aí no caso eu quero falar, Rambinho, eu quero te contratar para fazer uma dedetização. Dedetização. Lá na minha casa para, por exemplo, para não chegar nessa época eu tenho medo de lacraia, tenho medo desses escorpiões que tá vindo pelos ralos, que é propenso nessa época de chuva, igual você falou, apesar que tem durante o ano inteiro. Também existe a aranha. Me fala um pouquinho. O tratamento para cada um é um tratamento diferente ou é tudo igual? Elaine, é o seguinte, tanto a barata, a formiga, a aranha, o escorpião, a lacraia, são insetos invertebrados, ou seja, não tem ossos. Então, a gente tem uma espécie de produtos, né? Cada empresa também trabalha com um segmento. Por exemplo, eu acredito num produto, eu dou certo com aquele produto, outra empresa dá certo com outro produto. Então, para esse tipo de inseto, é um tipo de produto. Dá para todos esses? A gente faz uma aglomeração deles, né? Já pega todos de uma vez, porque senão você vai fazer o quê? Você vai pagar uma dedetização para formiga, outra para barata, outra para lacraia, outra para escorpião, outra para aranha. Então, quer dizer, as empresas fornecedoras do produtos para nós, elas, mesmo já sabendo dessa procura, né, de um produto inseticida polivalente, eles fizeram aquela fórmula para que abrange todos os produtos. Então, se você, aqui em casa tem muito barata, mas eu vou fazer o serviço lá na sua casa para barata, eu vou matar, se tiver escorpião vai morrer, se tiver lacraia vai morrer, as aranhas, formiga, entendeu? Então, quer dizer... E as cobras? Se vier... as cobras... Se vier cobra, não... As cobras, hoje em dia, a gente não tá... Hoje em dia, a gente não tá usando matar esses insetos. Não, mas eu tô falando esses animais peçonhentos. Mas deixa eu te falar. Mas a cobra... Existe também alguma coisa para tirar elas do local? Não é. Só se tiver alguém muito corajoso, vai lá e pega, mas não aconselho a matar, porque a gente tem o corpo bombeiro, o corpo bombeiro é chamado, muitos daí eles vão retirar a cobra do local, e aí eles levam para o habitat natural delas. Não, porque ultimamente até isso está aparecendo na casa, né? Até cobra. Tá, mas nós estamos invadindo o espaço dos insetos. Verdade. Antigamente, hoje é o tamanho de todas as cidades. Estão crescendo muito, então as matas estão diminuindo. E os animais têm que procurar algum lugar para se alimentar, para viver, para... Porque eles não vão passar sede nem fome, eles têm que correr atrás. Então eles vão aonde tem espaço para eles. Verdade. Mas, Rambinho, eu te cortei, fiz até uma brincadeira aqui. Falei, e as cobras, né? Você estava indo tão bem. Mas, continuando, quer dizer que existe um produto certo, polivalente, que você faz o seu trabalho lá, a gente fica livre por quantos meses? Olha, é aquela questão de quantos meses
vai variar do quê? A manutenção da própria residência, porque quando você me contrata para fazer um serviço, eu vou te orientar, falar, olha, você vai tomar cuidado com isso, com aquilo, com aquilo. Você vai limpar a sua casa com 12 horas, com 24 horas, com 36 horas, dependendo de cada local de ambiente de trabalho, ou é residência, ou tem muitas crianças, ou tem idosos, ou pessoas com problemas de saúde. Então, cada cliente é uma orientação. Uma média de quanto tempo é uma média de 90 dias. 90 dias? É uma média que a gente chegou mais ou menos segura. Antigamente dedetizava de 10 anos, o pessoal nem importava com isso. Aí a gente veio, até mesmo órgãos que trabalham com a gente, né, que federam o nosso trabalho, eles organizaram para a gente trabalhar no mínimo de 6 meses, que é uma coisa mais segura. Mas a gente que está no campo todos os dias, então a gente há necessidade de indicar ao nosso cliente, falar, olha, esse local seu, você vai repetir ele com 30 dias, você vai repetir ele de 3 meses, então locais e locais, tá? E nessa época de chuva também tem a dengue, né? Você já faz esse trabalho também para dar limpeza, assim, nas caixas d'água? Você tem uma pessoa que trabalha nessa área aí, da sua empresa? A empresa nossa, a gente trabalha com a dedetização, controle de pragas e vetores, que são os ratos, e também a gente faz a limpeza e higienização da caixa d'água. Não adianta só chegar e lavar, quer dizer, adianta, né? Só chegar e lavar a caixa d'água, mas se higienizar ela, o serviço vai ficar 100%. Também acompanhado da limpeza das calhas. As calhas também. Das calhas. Os nossos produtos, eles matam pernilongos, eles vão matar os mosquitos da dengue e outros mosquitos similares a eles. Certo. Mas é um serviço que é difícil pra gente. Por quê? Como eu vou garantir pra você que eu vou jogar o veneno lá na sua casa e falar, olha assim, você não vai ver mais pernilongo. Aí se você deixa sua janelinha aberta, vem lá do vizinho, então, mas você me garantiu. Então fica uma coisa que o cliente está sabendo, aquele foco que está dentro da minha casa, a empresa do Rambinho, a Desinsetilar, vai eliminar. Certo. Só que está propício a vir. Por quê? Deixou a janela aberta. É os vizinhos que têm que cuidar também, a boa vizinhança. Cada um fazer o seu cuidado. Não só contratar a empresa, mas olha as águas, os resíduos de águas, as calhas, as caixas d'água estão tampadas, os vasinhos de plantas se estão todos sequinhos. Então, essa organização, porque é um cochilo, né? É um pouco tempo, o bichinho vai ali e coloca seus ovos. E quanto tempo, mais ou menos, eles colocam os ovos aí, quanto tempo? Aí já... Elane, eu não tenho essa precisão desse tempo certo, não. Mas eu creio que a proliferação de colocar os ovos e eles nascerem as árvores é um tempo bem pequeno. Pequeno, né? Bem pequeno. Outra coisa também, né? O cachorro também tem que ficar atento lá para dar uma lavadinha, passar um paninho. Na área de cachorro? Claro, porque ali já, a própria fezes do cachorro, a urina já atrai os mosquitos, vários tipos de mosquitos, moscas. Também tem o carrapato. Então, tem o carrapato, tem a pulga. Então há necessidade de você ter um animal, você cuidar dele 100% também, porque ele pode se defender de alguma coisa, inclusive de uma cobra, né? Mas também ele pode acumular vários tipos de insetos para ele. A pulga, o carrapato são os mais comuns. E não só para ele, também pode passar por meio, né? Onde ele vive, as paredes, a casa pode ficar toda... Já aconteceu de você pegar uma casa toda contaminada de carrapato, cãozinho? Direto. É mesmo? Direto, assim, nas frestas das portas, nas janelas, assim. Eu falava pro pessoal, olha, vocês ficam 2 dias fora aí, porque aqui eu vou ter que lavar a casa. Lava a casa todinha? Porque a proliferação deles é muito grande, é muito rápida. É mesmo? Então, é mesmo que você vê, quando você, tem um pouquinho aqui, um pouquinho ali, já está infestado. Já está infestado. Isso. Rambinho. Outro assunto também, Elane, que a gente deve abordar também, são a questão dos pombos. Me fala aí. Me fala dos pombos. Então, é um bichinho bonitinho, né, alegra as crianças, nas praças, tudo, mas é um bichinho perigoso. Tem inúmeras doenças que podem acarretar desde uma asma, uma bronquite, congestionar mais as vias respiratórias dessas pessoas. E para quem não tem essas doenças, também pode adquirir. Tanto quando o tempo está seco, às vezes fica aquele pozinho. Quando o tempo da chuva, fica aquela umidade. E fora os piolinhos de pombos,
Daqueles comuns. E os passarinhos? Os pardais também. Então, aí as necessidades de casa, hoje as casas já estão sendo feitas, já protegendo do habitat deles. Mas tem muitas casas antigas, dos telhados baixos, eles vão ali e fazem ninhos. Então, há necessidade da gente, né? Eu também trabalho com isso também. Você também trabalha? A gente vai e faz o estudo do local, da casa. Ao trabalho, o retorno da gente fazer com telas. Tem os repelentes também, que a gente coloca umas colas, vários tipos, né? O importante é que cada empresa tem seu segmento de trabalho, né? E o importante é a pessoa se preocupar e precaver com esse também, para nós, dito insetos. Entendi. Né? É uma praga, na verdade. Tá certo. Ô Rambinho, a gente falou aqui das pragas, agora falamos também como combater. E aí, vamos supor, na minha casa, por exemplo, se tem criança, muitas vezes você vai lá fazer o seu trabalho aí, qual que é o grau de risco para a saúde das crianças dentro da casa? Porque muitas vezes a pessoa não sabe, tem uma alergia a algum produto. Como que você age nesse sentido aí? A nossa orientação, Elaine, a gente tem um panfletozinho que a gente vai deduzir uma casa, geralmente a gente entrega para o cliente. Certo. Ter cuidado, tanto com os móveis, com os utensílios domésticos, né? Retirá-los, preparar para que receba o dedetizador na sua casa. Certo. Quanto a crianças e os idosos e os animaizinhos, cachorrinhos, que são pessoas são aquelas criaturas mais sensíveis. Certo. Então a gente orienta a não estar na casa no horário da dedetização, da desinfecção e voltar a tanto tempo. Depende um horário específico? Olha, depende o produto que a gente vai utilizar numa casa. É no mínimo 4 horas. 4 horas? No mínimo. Você aconselha também, assim, por exemplo, se a pessoa vai dormir, tá com fica o cheiro. Porque esse período de 4 horas é um geral, que a minha empresa, eu utilizo desses 4 horários. Tem empresa que pode utilizar menos ou mais, né? Então, a 4 horas é para pessoas que eu sei, clientes meus que eu sei, que não tem problemas de doenças que possa agravar com os produtos químicos. Certo. Essas pessoas que têm o agravamento com os produtos químicos, alergias, asmas, bronquites, pessoas da terceira idade, pessoas acamadas. Você aconselha quantas horas? A gente aconselha essas pessoas saírem da casa e ficarem 24 horas. 24 no mínimo. 24 horas até antes deles voltarem, fazer aquela limpeza básica na casa, tirar resíduos que sobram, né, dos venenos, para essa pessoa ter um retorno seguro para sua casa. Para ter mais segurança. Mais segurança. Certo. A gente está aqui com um bate-papo com o Rambinho, né? A gente está falando sobre o serviço para repelir, né, os animais peçonhentos da casa da gente, né? E ele mexe com a detetizadora, né? Ele falou o nome aqui, vamos falar aqui. Desinsetlar. Você vai desinsetizar o seu lar, a tua casa. Então, é Desinsetlar. Foi um nome que eu achei legal, assim, achei bacana, né? Desinsetlar. Então, ficou... A gente vai colocar aqui o nome da tua empresa, o seu telefone, o seu contato, mas fica à vontade para fazer suas considerações finais aí, Rambinho. Pode fazer, aí passar o seu contato, fica tranquilo. Certo. Quero agradecer o espaço, né, cedido a você, esse convite especial para a gente, que é importante na nossa carreira, né, na nossa empresa, divulgação. E a Desinsetlar está aí, há 15 anos no mercado e prestando um bom serviço. Igual eu falei, tem muitas empresas que fidelizaram o meu trabalho há mais de 10 anos, tem essas empresas que trabalham comigo, né? Infelizmente, às vezes a gente não pode citar os nomes aqui, mas tá aí, o meu contato vai estar aí para vocês, né? O nome meu nome é Adenilton Ferreira, o apelido é Rambinho, então já um nome já não é só um apelido. E o telefone é o 99369-7514. Tá? Aí a gente vai deixar o e-mail, vai deixar
o telefone gravado para vocês aí. Procurar a gente, pode ter certeza, vai ter um bom atendimento, um bom serviço e uma satisfação, aquelas que vocês merecem. Ô, Rubinho, eu te agradeço a sua participação aqui no Canal 14 com a gente. Agradeço também você, assinante da NET, e espero contar com a sua audiência. Até a próxima.